Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Voando Alto. Eu sou a Carolina Figueiredo e a partir de agora a gente tem esse encontro marcado nessa nova temporada do programa. Sejam todos bem-vindos, convidem as pessoas que estão ao redor de vocês para vir compartilhar e participar conosco do programa e aproveito para fazer esse convite bem especial. Sigam as nossas redes sociais. Voando Alto na TV, Carolina Figueiredo Real. Através das redes sociais a gente pode conversar, trocar ideias e também entender um pouquinho de quais são os conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no programa. E claro que nós vamos começar o programa agradecendo também os nossos parceiros, a Shopee, Veritá, Bodytech e também o pessoal lá da Brilha Design. Gente, o nosso bate-papo de hoje, ele é muito gostoso, é um tema que eu amo conversar, que é a nutrição dos nossos amados pets. Eu estou hoje com a doutora Luísa Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo bem, sim. Gente, a doutora Luísa, ela é médica veterinária especializada em nutrição de cães e gatos. Isso mesmo. Me fala um pouquinho, conta pro pessoal de casa, a gente estava conversando aqui nos bastidores, uma curiosidade, né? A medicina veterinária, ela oferece uma grade bem vasta de várias disciplinas, são 5 anos de faculdade. Isso, 5 anos. Mas para se tornar especialista em nutrição de pets, de cães e gatos, você precisou fazer uma pós. Isso mesmo. Então a faculdade ela vai abordar aí o básico da nutrição, principalmente nutrição dos animais de reprodução, né? E aí a hora que a gente se forma, a gente faz uma pós-graduação para se especializar mesmo na nutrição de cães e gatos. E quantos anos demora? Quanto tempo demora? A pós-graduação são de 2 anos e a gente faz estágios supervisionados, a gente consegue acompanhar outros nutricionistas mais experientes, né, para poder ter bastante prática na hora das formulações. Gente, eu sou cachorreira de plantão, eu tenho um cachorro desde que me conheço por gente, né, desde criança, e ao longo desses anos todos, desde os meus 9 anos eu tenho um animalzinho em casa, e a gente vê muito a questão, doutora, da nutrição, o quanto as coisas vêm mudando, né? Antigamente o cachorrinho em casa, ele comia o resto do nosso almoço, Sim. o que sobrava do nosso almoço. Às vezes comia uma fruta, comia coisas que nem sempre hoje a gente indicaria. Mas estava tudo bem, funcionava. Sim. E agora as coisas mudaram bastante. Mudou bastante. Hoje o pet é da família e a gente quer uma longevidade para eles, né? Então a gente vê que hoje a expectativa de vida dos cães e dos gatos aumentou bastante por causa da nutrição. Então, antigamente a gente não tinha um alimento próprio para cães e para gatos, tinha essa questão de dar o resto da nossa comida, né? E hoje em dia a gente já tem rações, alimentos formulados especialmente para eles, com a quantidade certa de cálcio, de fósforo, de proteína, né? De fibras, de gordura, enfim. Então, isso está fazendo os nossos pets viverem mais tempo. Porque a gente, pensando assim na longevidade, na vida, hoje, os animais, eles fazem parte da família. A gente fica assim, lutando aquela coisa interna de, meu Deus, eu vou embora depois dele, né? Eles vão embora antes, eles são seres tão iluminados que não precisam de tanto tempo nesse plano. Mas a nutrição, hoje a nutrição, ela está muito embasada em relação à prevenção de doenças. Sim, com certeza. Então hoje a gente já vê um alimento de qualidade para o filhote, a quantidade certa, com os nutrientes essenciais para o filhote. E aí, cada fase da vida vai exigindo um tipo de alimento específico para esse paciente ir crescendo saudável. O que a gente mais vê hoje em dia são pacientes, às vezes, recebendo mais comida do que deveria. E aqueles petiscos. Petisquinho e frutinha, restinho de mesa, né? Então, isso é o que acaba deixando hoje em dia os pacientes acima do peso. Sim. E aí, lá na frente, a gente tem uma redução de expectativa de vida, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente pensar em longevidade, um alimento bem balanceado, com tudo que eles precisam de acordo com a fase da vida, né? E a quantidade certa. A quantidade certa de petisco e de alimento é muito importante. O filhote, ele chega pra gente, né? Muitas pessoas resgatam também animais e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse outro lado.
Mas o filhotinho em si, ele é desmamado com 45 ou 60 dias? Ele é desmamado com mais ou menos 20 dias. E aí eles, né, começam a tirar da mãe, né, da amamentação, e vão introduzindo uma papinha. E aí depois que ele já saiu completamente do desmame, termina a fase da papinha e começa o alimento seco mesmo, a ração seca, para ele poder ter ali com 45 dias, 60 dias e ir para nossa casa. Sim, né? sim. Então é assim. E aí, chega em casa, primeira coisa, a gente compra as caminhas, compra aquelas coisas fofas e tal. E a nutrição, né? A princípio, a gente vai numa loja especializada e compra uma ração de filhotes. Mas desde filhote, o animalzinho, tanto o cão quanto o gato, ele já pode entrar numa alimentação natural ou não? Então, pode, mas a gente tem que lembrar que a alimentação natural, quem é responsável por ela somos nós. A ração é a empresa, né? Então a empresa fez tudo certinho ali para poder entregar o melhor possível para aquele animal. Quando a gente faz, né, para um filhote, a gente não pode mudar nada, a gente não pode tirar uma vírgula ali do que está na dieta, porque senão esse paciente pode ter consequências para o resto da vida. Geralmente consequências osteoarticulares, então problemas em articulações, nos ossos, porque a alimentação caseira, ela, única e exclusivamente, ela falta muita coisa. Então ela precisa ser balanceada, suplementada da forma correta para esse animal crescer corretamente, né? Então a gente precisa ser bem certinho e seguir essa alimentação natural de acordo com o que o veterinário prescreveu, e não o que a gente acha que está certo, né? Então isso é bem, bem importante a gente bem importante a gente seguir essas orientações. Sim, sim. Porque a gente às vezes tá com o filhotinho ali, aí aquela carinha fofa, a gente tá comendo alguma coisa, eu acho que eu vou dar. Aí passa mal, aí corre pra médica. Isso. E aí a gente já não sabe se é porque comeu alguma coisa ou se tem alguma intolerância. Também tem isso, né? Isso. O filhote, ele ainda tá se formando, então ele ainda tá formando a microbiota ali, aquela flora intestinal, né? A microbiota intestinal. Então, se a gente dá muitas coisas diferentes, ele dá diarreia e às vezes, né, dá antibiótico, enfim, nessa fase, a gente vai descompensando esse filhotinho aí, demora às vezes 2, 3 meses para ele se reerguer. Então, o ideal é tentar deixar num ambiente aí o mais estável possível nessa época de filhote, até ele ter uma microbiota bem estável, ele até uns 4, 5 meses, que ele vai ter terminado aquele protocolo vacinal, né? Sim. Então ter um alimento de qualidade sem dar muitas coisas, sem assim, misturar né? muito. Sem misturar muito e sempre com a orientação do veterinário de confiança de vocês. Então o ideal seria a ração primeiro. O ideal seria a ração, e se a pessoa, assim, colocar a mão na consciência e falar, não, eu vou fazer alimentação caseira, aí procurar realmente um veterinário especializado em nutrição, que saiba o que esteja fazendo para poder balancear esse alimento, né? Não dá para fazer assim de qualquer jeito. Então, e aí 4, 5 meses, aí procurou uma nutricionista, né? Procurou você para fazer a nutrição lá e tal do animalzinho. Já pode fazer a transição? Como é feita essa transição? Essa transição, independente se a gente vai trocar de ração para alimento caseiro ou de marca de ração, de sabor de ração, a gente sempre faz de forma gradativa, ali em torno de 7, 10 dias, para não ter muito problema de diarreia, de vômito. Então a gente faz ali 75% do alimento antigo com 25% do novo, uns 3, 4 dias. Depois meio a meio, mais uns 3, 4 dias, e depois 75% do novo com 25% do antigo, né, até chegar ali nos 100%. Então a gente vai estar fazendo uma introdução bem gradativa. E aí tem um mito e verdade. Só ração faz mal? Não, gente, não faz mal. Então hoje a gente tem bastante polêmica disso, né, na internet. Tem os defensores da alimentação caseira, os defensores da ração. O que eu defendo? Gente, um alimento equilibrado. Então, se a ração está equilibrada na quantidade certa, com os nutrientes corretos, tudo certo a gente manter para o resto da vida do animal, né? Às vezes é um paciente que tem várias comorbidades, várias doenças juntas, né? E aí a gente às vezes não vai ter uma ração específica para tudo isso. Aí o alimento caseiro eu acho que é bem válido, assim, sabe? A gente vai conseguir formular do jeito que a gente quiser. Personalizar isso aí, a gente consegue personalizar essa dieta.
Um benefício da alimentação caseira, que a ração a gente não consegue muito bem, é aumentar a ingestão hídrica. Então, com o alimento caseiro, esse paciente fica mais hidratado, porque ela tem aí 80% de umidade na maioria das vezes, né? Sim. Então, a água é bem disponível. A gente gosta de pesquisar tudo na internet, né? E quem gosta de cachorro recebe ali no feed, na rede social, muita coisa sobre esse nicho. E eu vi uma situação que um profissional dizia que molhar a ração ajudava na questão hídrica. Ajuda também. Então, quando a gente não consegue fazer alimentação caseira, molhar a ração é uma saída, uma solução, mas sempre tem o cachorro que não gosta, ou o gato que não gosta. Aí vem os desafios. Aí o veterinário consegue auxiliar vocês nisso. Então vamos misturar alguma coisa nessa ração para colocar água e ficar mais palatável, fazer uma água saborizada, né, para o cachorro. Então a gente tem várias estratégias para aumentar essa ingestão hídrica. Muitas pessoas perguntam, tem esse mito também, mito ou verdade, né? Eu vou passar na nutricionista com o meu cachorrinho ou com o meu gato e ele vai comer de fato alimentação natural. E muitas vezes é só uma adequação da ração, como foi o nosso caso. Isso né? Mesmo. Então eu atendo o cachorrinho da Carol, né? E às vezes sim, é só essa adequação do alimento. Então tava com um determinado tipo de ração, a gente estuda todo o caso do paciente e a gente vê às vezes, essa ração talvez vá atender as exigências daquele paciente. E a gente faz essa troca. Então, não necessariamente precisa fazer alimentação natural, né? A gente consegue fazer essa adaptação com ração também. E os gatos, funcionam da mesma forma? Funciona, mas eu digo que o gato é mais exigente do que o cão. Às vezes tem tutores de gato que me procuram, eu quero fazer alimentação natural pro meu gato. Eu pergunto, né? Mas ele quer? Porque você perguntou pra ele? Porque tem gato que não gosta de comida com uma textura molhada. Então a gente precisa estimular os gatinhos desde pequenos com várias texturas. Então uma textura mais pastosa, mais aguada, tomar sopinha, né? Aqueles sachês. E aí aos poucos a gente vai introduzindo a alimentação caseira na vida deles. Agora um gato que nunca comeu comida caseira, do nada a gente vai lá e dá comida caseira, a maioria não aceita, mas a gente consegue ir adaptando. E aqueles casos de pessoas que oferecem 50% de ração e 50% de alimentação natural, tudo bem também? Tudo bem, desde que passe por um profissional, porque às vezes a gente vai estar reduzindo muito a ração e vão faltar nutrientes. Então, se eu reduzo muito a ração, vai faltar cálcio, vai faltar fósforo, falta as vitaminas do complexo B, e aí a gente precisa adequar essa alimentação caseira para suprir tudo isso que esse animal precisa. Então, tirar a ração, misturar alimento caseiro sem um profissional auxiliando não é muito legal. E a questão também da suplementação, né, doutora? Isso. Pois eu acho bem difícil a parte da suplementação. Então assim, só a comida caseira, mesmo que a gente coloque uma diversidade de ingredientes, espinafre, couve, brócolis, chuchu, abobrinha, várias carnes, né, fígado, enfim. Mesmo com essa mistura, a gente não consegue suprir o que o animal precisa, né? Então a gente precisa sempre de um suplemento de minerais e vitaminas para adequar essa nutrição. Existe algum alimento que o animal, tanto o cachorrinho ou o gato, ele não deve comer? Principalmente cebola, alho, cebolinha, alho poró, uva passa. Então, são alimentos aí tóxicos que vão fazer mal para esse paciente. Sem contar chocolate, café, né? Então, isso que todo mundo já sabe, mas principalmente cebola, cebolinha e alho. E quais são os alimentos que os animais, de modo geral, claro, né, um animal sadio, ele pode comer, assim, de petisquinho? De petisquinho eu gosto bastante dos mais light. Então uma abobrinha, um chuchuzinho, uma melancia, um melão. Evitem muito a banana em excesso, porque ela é bem calórica. Ela não faz mal, mas ela é bem calórica. A manga é bem calórica. Mas as frutas aí, sem ser a uva, né, e a uva passa, a maioria eles podem comer. Gente, eu vou compartilhar um caso com vocês. O meu primeiro cachorrinho, ele ficava enlouquecido quando nós abríamos tangerina ou mexerica, dependendo da região de que você estiver em casa. Ele ficava enlouquecido. E ele era cachorro de ficar no quintal e correr e tal. Às vezes eu tava na TV, né, ali com a minha fruta, ele ia na janela pedir. E eu jogava pela janela. E hoje eu fico pensando, será que fazia certo, né?
Não tem problema. A gente pensa assim, é cítrico, não Sim. pode. Mas pode, a gente não tem problema da laranja, da mexerica, né, bergamota, enfim, pode oferecer. Mas a gente tem que entender se esse paciente às vezes tem algum quadro de sensibilidade alimentar, que alguns cães têm sensibilidade alimentar, aí tem algumas restrições de alimentos. Mas um cão saudável aí não tem problema comer a mexerica, fica liberado. Gente, tá gostoso esse nosso papo, né? Nós vamos fazer uma decolagem. Vou pegar, doutora, nós vamos lá avistar alguns animais e ver o que eles estão comendo. E a gente volta já já, depois do comercial. Até já. Pousamos e estamos de volta aqui no programa Voando Alto e eu tenho uma dica tão especial para compartilhar com vocês. Todos os meus lanchinhos da tarde, também algumas refeições de almoço e jantar, são produzidas lá na Veritá. A Veritá traz produtos de altíssima qualidade e também um sabor, gente, incrível, com pratos sem glúten, sem lactose, que atendem todas as nossas necessidades. Aproveitem! Passem ali na Veritá, no Santa Mônica, aqui em Floripa, para conhecer as novidades. E tem lançamento chegando da Veritá, que é o escondidinho de carne de dar água na boca. Eu vou compartilhar para vocês nas minhas redes sociais. Vejam lá, tá? Então, gente, vamos continuar com esse bate-papo que tá tão gostoso e tem tanta pergunta para a doutora Luísa. Vamos lá, doutora, a gente estava falando sobre sensibilidade alimentar. Isso. Né? Então, a sensibilidade alimentar é algo que está tá bem presente na nossa rotina hoje da nutrição. A gente tem muitos cães e gatos que estão tendo sensibilidade alimentar e a nutrição vem para auxiliar. Então, a gente precisa restringir tudo que aquele animal estava comendo e começar de um ponto de partida. Então, pegar um alimento inédito, seja uma ração com proteína hidrolisada, que é uma proteína bem pequenininha, ou um alimento caseiro com uma proteína inédita. E aí a gente começa a fazer essa adequação alimentar aí por um período de 60 dias para ver se aquele animal realmente é alérgico àquele alimento ou não, né? Sim. E a sensibilidade alimentar, ela pode vir desde uma gastroenterite, né, problemas intestinais, e até problemas dermatológicos, às vezes tem os dois juntos, né? Então a sensibilidade alimentar acaba afetando muito os animais hoje em dia. A sensibilidade alimentar, ela é algo que é genético, é algo que é crônico? O animal ele pode nascer assim ou ele pode adquirir isso ao longo da vida? Pode ser genético, ele já nasceu ali com alguma deficiência de barreira intestinal, barreira cutânea, e aí ele tende a desenvolver mais essas alergias. E tem paciente que desenvolve a longo prazo. Então, tem pacientes que estão constantemente parasitados com verminose, que estão constantemente comendo besteirinha e com diarreia. E aí, esses pacientes têm uma predisposição maior a desenvolver alergia, porque o sistema imunológico está sempre ali querendo combater alguma coisa. Sim. E aí, a longo prazo, pode começar a desenvolver alergia ao alimento que ele está mais acostumado a comer. Tanto para cães quanto para gatos? Tanto para cães quanto para gatos, né? E aí os problemas de gatos, né, às vezes são mais difíceis da gente conseguir diagnosticar, porque os gatos, eles não se coçam assim igual os cachorros, eles ficam se lambendo mais. Então o gato que se lambe mais pode ser alergia alimentar também, né? Tem outros diagnósticos diferenciais, mas pode ser alergia alimentar. Existem algumas raças que têm mais predisposição? Hoje a gente vê assim predisposição genética no Shih Tzu, né? Então é um cão bem popular que a gente, né, tem na cidade toda. O Lulu da Pomerânia agora é um cão também que a gente está vendo que está com bastante alteração cutânea, de sensibilidade alimentar.
A gente também não pode deixar de falar dos nossos cães sem raça definida, eles também têm sensibilidade alimentar, às vezes a gente acha que eles são mais fortes, Então, mas eles também têm uma parcela aí da população com sensibilidade alimentar, mas o Shih Tzu é bastante. Até a gente começou a conversar no início do programa falando sobre os filhotinhos, né? E depois, eu até falei, depois a gente vai conversar sobre os animais que são adotados, que passam por histórias, né, muitas vezes, muito difíceis, e sobrevivem, e aí chega alguém e adota. E aí, como é que é feita essa adequação da alimentação? Sim, então tem pacientes que foram adotados que passaram muitas dificuldades, então às vezes não tomou o leite da mãe corretamente ou comeu coisas que não eram comida por muito tempo, e aí esse paciente pode ter o estômago, o intestino mais sensível, né? E às vezes tem muitos cães desses de rua que não estão acostumados a comer ração, que estão acostumados a comer comida. E aí a gente vai fazendo essa adaptação. Às vezes sim, a gente precisa fazer aquela misturinha de ração com comida caseira, mas aí de uma forma mais balanceada. Tanto nós, humanos, né, procuramos a nutricionista muitas vezes para pensar na nossa qualidade de vida, mas também na questão da nossa saúde, tratar alguma doença, alguma coisa que a gente tem internamente. Para os animais, atualmente também acontece isso, a mesma né? coisa, então a alimentação, a nutrição vai auxiliar muito nos cães que têm diabetes, então a gente consegue aumentar fibras dessa dieta, aumentar um pouco mais as proteínas para a gente não ter aqueles picos de glicemia, né? Então para diabetes ajuda muito. Para pacientes que foram diagnosticados com doença renal crônica também, a gente consegue fazer ajustes de fósforo, de proteína na dieta para esse animal ter uma sobrevida maior. Pacientes oncológicos com câncer também se beneficiam muito de um ajuste da alimentação, eles precisam de mais energia, de um aporte de proteína maior, né? Os nutracêuticos, né? Os suplementos, então ômega 3, enfim, glutamina, né? Então tudo isso a gente consegue ajustar nesses pacientes que estão doentes. Ômega 3. Ômega 3, para nós humanos, é super indicado. E para os animais? Também. Então, o ômega 3, ele já tem muita pesquisa científica em cima dele, que a gente vê muitos benefícios na barreira cutânea, então na pele, qualidade da lágrima, batimentos cardíacos, taxa de filtração renal, então o rim filtra melhor o sangue. Então, a gente tem muitos benefícios com o ômega 3, ele é um anti-inflamatório natural. Ótimo, boa ideia. Gostei, gente, gostei, porque eu tenho cachorrinho em casa e eu dei ômega 3 por um certo tempo e parei. E agora você falando que, olha, tá na hora de voltar a dar o ômega 3. Sim. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, durante o nosso voo, no comercial, sobre osteoporose. Então, gente, hoje em dia, né, até há uns anos atrás, era muito difícil a gente ver animais com osteoporose, né, com esse osso poroso. Porque a gente tem os alimentos comerciais, as rações bem balanceadas, com a quantidade de cálcio, de fósforo bem certinho. Hoje em dia, com a popularização da alimentação caseira, que muitas pessoas ainda fazem sem acompanhamento, a gente começou a ver esses animais com osteoporose, com essa deficiência nutricional em função de um alimento desbalanceado. Então era algo que a gente às vezes só via em livro na faculdade, porque era quando não tinham as rações, e hoje em dia a gente está conseguindo presenciar, infelizmente, né, porque muitas pessoas não buscam auxílio para fazer a alimentação do cão e do gato. E aí chegou o momento de que a gente realmente, definir que o meu animalzinho, a melhor opção é a ração com alimentação natural ou só alimentação natural. O que você indica? Que a gente ponha a mão na massa e faça em casa mesmo? Existem empresas que fazem? Como que funciona? Essa pergunta é muito boa. Eu falo depende muito da rotina da família. Tem famílias que têm uma rotina mais tranquila, que a pessoa adora cozinhar, tem bastante panela, tem uma bancada grande, aí é mais fácil de fazer em casa, né? A pessoa já gosta de fazer aquilo. Agora, para quem não cozinha, não gosta, né, às vezes tem só panelinha pequenininha, não quer se adaptar a isso, aí a gente tem empresas especializadas que a gente encaminha a dieta do veterinário e elas formulam bem certinho de acordo com o que o veterinário pediu. E aí vocês recebem a comidinha pronta, congelada em casa. Que incrível, né? É incrível como esse mercado se atualizou. Pensando lá nos meus 9, 10 anos de idade, com o meu primeiro cachorro que comia bergamota, tangerina, ele não tinha essa opção. Hoje os meus cachorros já têm essa opção, né? Os cachorros de vocês também.
de receber em casa e é mais seguro, né? É mais seguro e também mais fácil, porque a gente vê, tem até uma pesquisa que saiu recentemente, que depois de 3 meses o pessoal já fica meio, meu Deus, tem que fazer essa comida, e botar o suplemento, e botar o sal, e botar o óleo, e às vezes já foge um pouco da dieta, né? Até pra gente acontece um pouco, Sim. né? Então é mais fácil a gente ter alguém preparando esse alimento, entregando prontinho na nossa casa. É verdade, é verdade. E até a questão da suplementação, eu fiz um certo tempo com a Cacau, alimentação natural, e era os sábados a gente fazia aqueles potes, né? Aqueles potes todos da semana, alimentação e tal. E o suplemento, pra mim, era o meu desafio. Eu não conseguia muito levar o suplemento adiante. Aí a gente optou ela entrar de volta pra ração por outras questões também. E sobre o manejo, eu acho que a grande curiosidade do pessoal que tá em casa, eu penso, né? Não sei se eu tô errada e agora vamos ver o que ela vai falar pra gente. O animal ele deve comer junto com a família, de manhã, à tarde, à noite? Faz mal dar uma vez por dia? Como que é feito isso? Animal pequeno deve comer poucas vezes mais? Animal grande tem diferença? Conta tudo pra gente. Então, vamos contar tudo. Assim, gente, de manejo para um paciente saudável, de manhã e à noite tá super suficiente, né? Agora, claro, tem pacientes que precisam de condições especiais, mas vamos falar de quem tá saudável. 2 vezes por dia está ótimo, tá? Não precisa ter, todo dia 8 da manhã, 8 da noite. Não, pode ser 6 da manhã, outro dia 10 da manhã. Enfim, não precisa ter um horário fixo, tá? Ok. Tem muitas pessoas que têm pena, assim, eu vou deixar o dia inteiro sem comer, tadinho, vai ficar com fome, porque eu como várias vezes ao dia, né? Isso, Então, gente, o metabolismo do cão é diferente do nosso. Então, o cão não vai, se ele ficar sem comer, ele não vai ter hipoglicemia, desmaiar, ficar fraco, nada disso. Então, eles podem ficar longos períodos em jejum que ele não vai desmaiar, né? Não vai passar mal. Não vai passar mal, tá? Então, não se preocupem, meu Deus, não voltei meio-dia para dar o almoço dele, né? Sim. Não vai acontecer nada num paciente saudável. Agora, assim, cachorro pequeno tem que comer mais do que o grande? Depende também. Quando a gente tem um filhotinho de porte pequeno, esse sim deve comer mais vezes ao dia, em torno de 4 vezes ao dia. Mas à medida que ele vai crescendo, a gente pode ir diminuindo para 2 vezes ao dia. Por que isso? Porque o fígado do filhotinho de porte pequeno, ele ainda não está muito bem formado nesses primeiros meses de vida, e aí não consegue produzir a glicose ali de um jeito diferente. E aí ele sim pode entrar em hipoglicemia. Mas depois que ele cresce, esse fígado se forma, aí tudo certo, comer 2 vezes. Então, a partir do quê? De uns 6 meses? A partir de uns 4, 5 meses, se é um filhotinho saudável, já pode comer 2 vezes ao dia. E cachorro de porte grande, aqueles cachorros que às vezes ficam em empresas, que a pessoa dá uma vez por dia e sai, tudo bem? Então, depende. Mas assim, tem cães que comem uma vez por dia e é aquele desespero para comer, acabam ingerindo muito ar e depois vai lá e bebe um monte de água. Esses cães de porte grande, eles têm um peito mais profundo e isso pode favorecer aquela torção gástrica. E isso é uma emergência veterinária. Aconteceu, a gente tem que levar na hora no veterinário, tem que fazer cirurgia para reverter. Caramba. Então, alimentar uma vez por dia não é tão indicado, né? É melhor aí fracionar em 2 vezes para não ficar aquela coisa de engolir muito ar e beber muita água depois. Meu cachorrinho tem gastrite. Ele deve comer 3 vezes ao dia? Depende. Então, tudo depende, né? Tudo depende, gente. É claro que são casos individualizados, né? Mas pacientes com gastrite, a gente orienta a comer um pouco mais de vezes ao dia. Mas tem pacientes que têm gastrite e a gente dá 2 vezes ao dia e ficam super bem, né? Mas a gente pode dar 3 vezes ao dia, sim, para esse estômago não ficar muito tempo em jejum. É muito individual, né? Sim. Isso, é muito do cachorro em si, né? No início do tratamento a gente recomenda, vamos dar comida 4 vezes ao dia. Sim. Depois a gente vai, vamos passar para 3. Luísa, tá tudo certo. Vamos tentar 2? Vamos. Aí a gente tenta 2, deu tudo certo. É isso aí, aquele paciente pode comer 2 vezes ao dia. Atualmente, os cachorrinhos, eles estão muito mais humanizados do que aquele meu cachorrinho primeiro que nasceu. Hoje, os meus, eles têm o horário, eles ditam os horários deles, né? Então, a maioria dos cachorros de casa, assim, que estão próximos,
eles criam uma rotina, eles estabelecem a rotina. Eu brinco assim, o meu cachorro, eu sou a dona de estimação, ele manda e eu obedeço, né? É, é, no- é, é saudável para o animal a gente esperar ele ter fome, ele pedir a comida? Então, eu acho que é saudável sim a gente oferecer num horário que ele tenha fome, mas eu não acho saudável quando o cachorro começa a mudar a rotina da casa. Sim. Então, às vezes ele late uma vez e a gente, meu Deus, tá com fome. E aí dá uma coisa, né? Dá um petisco, dá uma ração. E aí ele condiciona a gente a sempre dar alguma coisa. Então ele sabe que se ele chorar, que se ele lamber o pote, ele vai ganhar alguma coisa. E aí isso a longo prazo a gente cria um monstro dentro de casa, né? Então é bom a gente determinar. Eu trabalho o dia todo, então ele vai ter que comer de manhã e à noite. Então a gente vai estimular esse paciente a ter apetite nesses horários, né? Sem se culpar, né? Sem se culpar, é isso. Então eu acho que hoje em dia, como virou família, né? São os nossos filhos, a gente se culpa, meu Deus, eu saí de casa e ele estava em jejum, né? Mas se a gente voltar meio-dia e der comida, pronto, no outro dia ele não vai comer de manhã de novo, vai comer, né? Vai querer que vocês voltem novamente. Então, é tudo uma questão de ensinar esse paciente que ele precisa comer de manhã, senão ele pode ficar com fome, né? E aí à noite ele come novamente. Então, é prática. Lembrando que a nutrição, quando bem organizada na vida desses animais, prevê muitas doenças. Sim, né? Então, uma boa nutrição é a prevenção de doenças. Sim, uma boa nutrição vai fazer com que esse animal não desenvolva a osteoporose, que ele tenha um pelo saudável, brilhante, uma pele protegida também, diminuir o risco de inflamações cutâneas. É um paciente que vai diminuir quadro de obesidade lá no futuro, e a obesidade causa problemas respiratórios, de coluna, de articulações. Então, a nutrição favorece aí essa longevidade quando a gente dá da forma correta. Falando um pouquinho de cachorros obesos, aquele tutor, aquela tutora que não consegue, né, dizer não. Aí o cachorrinho vai adquirindo idade, é como o ser humano, ele vai também ganhando peso. Sim, a mesma coisa. Então, assim, até ali os 4, 5 anos, o cachorro obeso, ele vai ser saudável, né? Vai fazer os exames, não vai ter muita alteração. Mas aí, a longo prazo, depois dos 6, 7 anos, esse paciente já pode ter gordura no fígado, colesterol, triglicerídeos aumentados, aquela vesícula biliar inflamada, o pâncreas pode ficar mais inflamado também. Então, a longo prazo, essa obesidade aí só vai trazer prejuízo. E para quem tem pena, né? Então dá uma dica. Dá uma dica, eu falo, a gente tem que ter pena do cachorro obeso, né? Então a gente vai vir verão agora, a gente tem pacientes obesos que não conseguem nem passear no verão de tanta sobrecarga em articulações, tanta sobrecarga aqui em região torácica, eles não conseguem respirar corretamente. Então, assim, quando for dar um petisquinho, lembra assim, opa, já tá obeso, vou fazer um passeio, vou brincar de alguma coisa pra não dar o alimento. Lembrando que a gente tá chegando no verão, né, e a gente vai agora curtir essa nova estação, existem horários que são mais indicados para passear com os animais também, né? Com certeza. Então, assim, agora de manhã, agora no verão, bem cedinho, então 6h30, 7 horas, porque às vezes 8 da manhã já tá um calorão, né? E bem no final do dia, ali lá por umas 9 da noite, 8h30 da noite, porque às vezes o asfalto vai estar muito quente ainda para esse paciente, vai estar aquele bafo, né? Muito abafado, esse paciente não consegue transpirar corretamente. Boa pergunta. E boa resposta. E outra pergunta, gente, que eu recebi esses dias, eu anotei, falei, quando ela estiver no programa a gente vai tirar essa dúvida. O animalzinho precisa pegar sol para absorver a vitamina D? Não, gente, o metabolismo da vitamina D do cachorro é diferente, então eles não precisam do sol para fazer esse metabolismo. Tem que receber da alimentação. Então, a alimentação com baixa vitamina D vai deixar esse animal com deficiência. Não adianta ele ficar o dia inteiro no sol, não vai adiantar nada pensando na vitamina D. E animalzinho castrado. De repente, castrei meu cachorrinho, meu gatinho, e ele engordou. O que acontece? Castração, né, e a engorda. Quando a gente castra o animal, ele geralmente diminui o metabolismo, então às vezes era aquele macho que ficava indo atrás de fêmea, cheirando tudo, ele fica mais tranquilão, então ele não gasta mais tanta energia, então a gente não pode continuar dando a mesma quantidade de comida,
E outra coisa é que a castração pode inibir o hormônio da saciedade. Então esse animal tá sempre com fome. E a gente fala, meu Deus, esse cachorro tá passando fome. E aí a gente vai lá dando comida e na verdade ele não tá passando fome, ele tem vontade de comer. E aí a gente acaba dando comida e eles vão engordando. E ele fica guloso, então. Fica guloso, isso mesmo. Então essa inibição desse hormônio deixa eles mais gulosos. Gente, verão então, né, a gente conversando, falando sobre petiscos e tal. Vamos deixar pro pessoal de casa uma dica. O que a gente poderia dar no verão pro animalzinho se refrescar? Eu já vi, não sei se pode, né? Vamos perguntar. Perguntar não ofende. Picolé, fazer picolé de frutas, colocar uns cubinhos no potinho de gelo com alguma fruta. O que a gente pode fazer? Pode sim. Então a gente pode pegar uma melancia, amassar com água e fazer um picolézinho da melancia, do melão, da banana. Pode misturar um pouquinho de iogurte caseiro, natural, integral, né? Então não pode ter açúcar, não pode ter corante. Né, gente, tudo pouquinho, tá? Não é uma... Não vai fazer uma bala, vai fazer um balde. Mas no verão é legal a gente deixar essas frutinhas congeladas para poder oferecer para os animais que não têm sensibilidade a essas frutas, né? Então, misturar com água, fazer um picolézinho é ótimo. Tem até uns brinquedos que a gente compra, que eles têm um buraco no meio. Sim. Dá pra encher ali com essa pastinha de banana com água ou de melancia com água, deixar no congelador e ele fica ali horas lambendo aquilo ali, né? Então é bem legal, eles ficam bem entretidos. E saudável. E saudável, não é uma coisa que vai engordar muito, né? E pra gente ir fechando e concluindo, porque a gente tá já quase pousando desse super voo. Água fresquinha, água gelada faz mal, o que a gente deve oferecer? Água natural? Então, a gente não tem problema da água gelada, até tem cães que preferem, tem gatos que preferem, né? Pro gato, eles preferem água corrente, de potes maiores, onde o bigode não fica encostando, né? E assim, sempre trocando a água. É importante a gente frisar que os cães e os gatos são tipo a gente, que deveriam beber lá 2 litros de água por dia e não bebem. Então a gente precisa estimular, fazendo água saborizada, misturando no alimento, na ração, trocando constantemente os potinhos. Então agora no verão é bem importante essa disponibilidade de água. Gente, quanta dica interessante, né? Nossa, foi uma super aula. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada, volte Carol. sempre. Obrigada. Tá? Seja sempre bem-vinda. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse esse voo. Eu agradeço a conversa, foi muito bom compartilhar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode me seguir no Instagram, Luísa Silva Vet. Lá tem várias dicas sobre alimentação, sobre água, sobre tudo. Gente, sigam a doutora Luísa nas redes sociais. Eu a sigo, acompanho. Ela é a nossa médica veterinária, nutricionista nossa, porque eu faço parte da família dos meus pets e vice-versa. Então, eu super assino embaixo. Ela é, assim, super bacana e tem um conteúdo muito rico nas redes sociais dela. Parabéns pelos teus conteúdos. Obrigada Tá? mesmo. Já Feito com muito amor e carinho. Que bom. Gente, esse é o nosso Voando Alto. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com as pessoas que têm pet em casa também. Vamos disseminar essas informações, porque tudo que é bom a gente deve compartilhar, né? A gente se vê no próximo programa. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.